quero falar sobre as 5 grandes características da Escritura. Então já é um modo de aplicar, na verdade, a Escritura à nossa situação particular, né? Vamos orar então mais uma vez e iniciarmos esta meditação. Santo e eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, diante de Ti, ó Deus, nós queremos nos render, suplicando a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas, para que agora, ao estudarmos a Tua palavra, ao relembrarmos esses assuntos tão importantes do passado, que continuam vivos no presente, nós sejamos, ó Deus, instruídos pelo Teu Espírito Santo. Ilumina as nossas mentes e corações para compreendermos a Tua vontade para a nossa vida e também para praticarmos estas coisas de maneira, Senhor, que não só a nossa própria vida seja transformada, mas também sejamos instrumentos do Senhor para abençoar outras vidas, outros lugares, conforme o Teu querer e somente para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como não é nenhuma novidade, tem havido um interesse cada vez maior nos dias atuais em teologia reformada. Isso em vários países do mundo, isso não é exclusividade do Brasil. Em vários países do mundo tem havido um interesse renovado por estudar as grandes verdades da teologia reformada. E o Brasil tem sido, sem dúvida nenhuma, um dos principais países nesse sentido. E não é só porque estamos próximos dos 500 anos da Reforma, porque isso já tem alguns anos, esse interesse, tem talvez uns 4, 5, 6 anos que tem havido esse interesse, e as pessoas nem sabiam, né, que estávamos chegando aos 500 anos. Então, esse ano veio a calhar o fato de que também estamos, de fato, comemorando uma data tão especial, né, tão marcante, que é justamente a data de 500 anos daquilo que é considerado, né, o ponto de partida da Reforma, que foi justamente as 95 teses do Martinho Lutero lá na Catedral de Wittenberg, do Palácio de Wittenberg, do Castelo de Wittenberg, e dando início então a esse movimento que, de certa forma, já vinha antes dele, com os precursores, com aqueles que Deus usou. Ainda hoje ou ontem eu respondi uma pergunta num curso online que eu dou, né? A pergunta foi mais ou menos isso: se a Idade Média foi a Era das Trevas, né, como se diz de forma grosseira, e se a Reforma começou no século XVI, quer dizer que todo mundo antes da Reforma se perdeu, não tinha salvos antes disso? Claro que tinha. Deus sempre tem o seu remanescente fiel. Deus nunca fica sem os seus, usando aí, parafraseando, né, os seus 7.000 que não se dobram diante de Baal. Deus sempre teve ao longo da história, em alguns momentos, um número bem reduzido, em outros, maior, conforme a vontade dele. Mas hoje, quando as pessoas procuram teologia reformada, o que afinal elas querem? O que as tem atraído a este movimento? Será que isso vai ser só mais uma moda passageira entre tantas, como as músicas de verão, né? Os hits de verão? Será que só mais algo que veio e vai passar? Nós não podemos dizer com certeza, em termos de movimento ou em termos de interesse popular, se isso vai durar ou não. Isso nós não temos como saber, e também não é tão importante para nós. Porque o importante para nós é saber se existe um movimento de reforma autêntico. Esse é o ponto, né? Então, depende, de certa maneira, do quanto os que são reformados, ou se dizem reformados, vão conseguir mostrar o que de fato é a reforma, porque o risco de caricatura é muito grande, sempre foi. O risco de interpretar e entender errado é muito grande. O risco de sincretismo é muito grande, sempre foi. Então vai depender muito de os reformados conseguirem mostrar isso claramente, e eu não sei se eles conseguirão, porque eu não sou vidente. Eu não tenho bola de cristal para saber isso. Às vezes, olhando para o que se chama de movimento reformado no Brasil, nós vemos muitas coisas que nos animam muito e dizemos: olha, Deus está fazendo algo muito interessante. Mas por outro lado, alguns movimentos que também se identificam como reformados, nós dizemos: espera aí, não é bem isso não.
Não é bem isso, não. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, é preciso, acima de tudo, entender o que significa ser reformado. E aí, quando se traz, né, um estudo como esse, dos 5 solas, ele é um estudo interessante, um estudo importante, porque é uma maneira de nós filtrarmos, de nós resumirmos, de nós conseguirmos ir direto ao ponto e de entender de fato o que tudo isso significa. Não poucos confundem completamente o assunto quando se fala em teologia reformada e seguem mesmo como se fosse uma moda. Que está na moda, está todo mundo falando sobre isso, então, né? Mas aí, quando a questão é moda, as pessoas só ficam até que se comece a falar mal daquela moda, porque a pessoa não quer mais estar naquela moda ultrapassada. Por isso, não adianta nada promover um movimento como moda, como modismo. Ele precisa ter fundamento. Então é preciso destacar os principais aspectos da teologia reformada e ao mesmo tempo demonstrar como ela é uma teologia essencialmente prática, que muda, que transforma, que faz diferença na vida das pessoas, que aproxima mais as pessoas de Deus, em termos de piedade, em termos de compromisso, em termos de santidade, em termos de função, de trabalho na igreja. Porque se for apenas uma questão de tentar provar para o outro como eu sou mais inteligente do que ele, isso é puramente carnal. Se é simplesmente uma maneira de poder dizer que eu sei mais, que eu estudei mais, que eu conheço mais do que o pobre mortal crente aí que está falando comigo, então isso se torna não só carnal, mas demoníaco. Eis a razão, portanto, que é tão urgente, tão necessário entender o que é de fato a igreja reformada sempre se reformando. Porque tem que ser um esforço para apresentar as pessoas perante Deus, para aproximá-las mais de Deus. O grande objetivo da fé reformada ou da teologia reformada é ajudar as pessoas a viverem para a glória de Deus. Por isso o quinto dos slogans talvez seja o mais, em termos de definição, o mais abrangente, porque é um bom resumo dessa teologia. Ela é uma teologia para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Mas para chegar à glória de Deus, nós temos que começar pela Escritura. Então, só a Escritura é o princípio ou o slogan fundamental desse movimento que não é só do século XVI, mas que perpassa os séculos até agora, que a gente chama de reforma. A reforma em si é um movimento muito grande, inclui várias denominações: igreja luterana, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, igreja congregacional. Todas elas são reformadas no sentido de que nasceram, algumas lá mesmo do século XVI, da reforma, e outras no 17 até mesmo 18. Porém, em algum momento se identificou mais a teologia reformada com a teologia calvinista, para justamente diferenciar naquilo que há diferença, e não são tantas, mas existem algumas, da teologia luterana, que é a anterior, que é a primeira. Aliás, o que se comemora esse ano, em 1517, são os 500 anos do luteranismo, poderíamos dizer, de certa forma, que é o começo da igreja luterana, né, com Lutero. Mas é evidente que Lutero é um patrimônio muito maior, né, do que para apenas a igreja luterana, porque ele abriu alas aí para que todo um movimento se estabelecesse no mundo ocidental e transformasse o mundo ocidental, de maneira que inclusive também influenciasse muitos lugares do Oriente. Muitos hoje querem ser reformados, mas será que entendem esse princípio fundamental, o só Escritura? Será que entendem o que é a Escritura? O que afinal é esse livro que você carrega para a igreja todos os domingos? O que é esse livro que está lá na sua casa? Afinal de contas, o que é a Escritura? Ela é o livro do cristianismo, mas não tem o mesmo significado para todas as pessoas. As pessoas atribuem significados diversos. Eu vou mostrar aqui algumas imagens meio aberrantes, não se preocupe com isso muito, mas para muitos ela é mais ou menos isso, né? Algo para
que se confunde, né, com alguma coisa absolutamente imprópria para a mentalidade cristã. Dá até para entender o que a pessoa quer com isso dizer, né, que é o que satisfaz a vida dela, que é o que realmente vale a pena, né? Porém, a conotação não ajuda muito. O que será que ela significa para muitos? Muitos lidam com a Bíblia como se ela fosse uma bola de cristal mesmo, fazem bibliomancia. Sabe o que é bibliomancia? É abrir um texto aleatório da Bíblia e ver o que Deus está falando comigo hoje. E aí coloca o dedo em cima da passagem e lê aleatoriamente, uma espécie de roleta russa, porém com a Bíblia. As famosas e agora decadentes, ninguém mais quer, mas antigamente queriam muito, caixinhas de promessa. Todo mundo com caixinha de promessa lá. O que será que Deus quer falar comigo hoje? Vai lá e tira. Muito bem, né? Isso é a versão gospel do horóscopo. É um horóscopo gospel, né? Quero saber o que é que Deus vai falar comigo, o que é que Ele tem para falar. Bom, alguma promessa, né? Porque afinal de contas aquilo é uma caixinha de promessa. Estava pensando outro dia em criar a caixinha das maldições. Eu depois pensei que não ia vender, provavelmente. Essa não vendia. Será que a caixinha das repreensões vendia um pouquinho mais, pelo menos? Das correções? Não. Ia ser difícil para o pessoal do marketing aí conseguir dar um jeito de vender um negócio desse, porque as pessoas não querem correção, elas não querem repreensão, elas querem bênção, elas querem promessas. São seletivas. Para muitos a Bíblia é um amuleto. Você já passou em muitos lugares, certamente, e viu a baita Bíblia aberta em cima lá do balcão. E aí você já sabe se o cara é católico ou se ele é crente. Por quê? Porque se ele for crente, está em qual salmo? 91. E se ele for católico? 90. Porque é o mesmo salmo, mas um é no 90 e o outro é no 91, depende da versão da Bíblia. É o mesmo salmo. Parece que esse salmo 91, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa, parece que ele é mágico. Porque se ele estiver aberto ali, pronto, aquela casa está protegida, está guardada. O que é isso senão idolatria, né? Idolatrar um objeto, idolatrar papel, idolatrar capa, couro. Não tem diferença nenhuma para idolatria. Então é um vício, é um amuleto, é bibliomancia, horóscopo. Afinal de contas, o que é a Bíblia? Tem muitos problemas de interpretação atual, né, sobre isso. Então nós precisamos relembrar algumas coisas fundamentais. E eu quero falar sobre as 5 grandes características da Escritura, mas eu quero falar com base nesta passagem aqui, que está em 2 Timóteo 3, versos 14 a 17, passagem que vocês devem saber quase de cor. Eu espero que nós possamos ver algumas coisinhas a mais aí daquilo que você já sabe. Tu, porém, Paulo fala a seu discípulo Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. E aqui esse verbo aprender é de discípulo, naquilo que você foi discipulado, né? É o verbo que está por trás aí dessa tradução que nós temos. Naquilo que aprendeste, naquilo que você foi discipulado. Mas aqui, interessantemente, ele coloca o verbo na voz ativa. Então, dá a ideia que o Timóteo foi atrás, dá a ideia que o Timóteo foi ler aquilo, foi conferir aquilo que os seus mestres passaram para ele. Então é uma ideia mais ativa, esse que aprendeste. Mas a próxima expressão que ele diz, e de que foste inteirado, aí nós temos o verbo, né? Fé. É o verbo fé por trás. Mas não tem como traduzir isso, né? Como é que foste enfesado? Não, aí fica complicado. Significa outra coisa. O sujeito enfesado é o sujeito bravo, coisa do tipo assim. Não tem uma palavra para poder traduzir corretamente. Teria que usar várias palavras, mas a ideia é o seguinte: aquilo que, através do que foi-lhe concedida uma fé consistente, uma fé firme, uma fé com fundamento. Mas aí é passivo, aí não é ativo. Não quer dizer que o Timóteo era um incrédulo e um belo dia ele disse: cansei de ser incrédulo, quer saber, a partir de agora eu sou crente.
Não, isso não é uma ação do homem, não é o ser humano que produz fé, não é o ser humano que produz essa confiança, mas isso é algo dado, é um dom do Espírito Santo. Então, podemos dizer exatamente isso. O conhecimento ele buscou, mas a fé Deus deu para ele. Ele recebeu o dom de crer naquelas verdades, recebeu o dom de crer na Escritura, na palavra de Deus. E talvez aqui, meus irmãos, eu já estou dizendo tudo o que eu posso dizer no restante de toda essa palestra, porque nada vai ser mais importante do que isto. A Escritura só é o que ela é para nós quando o Senhor nos dá confiança no que ela é. O ser humano não vai conseguir produzir esta confiança por si mesmo, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, pode fazer isso. Então Paulo diz: permanece nisso que você aprendeu, mas que lhe foi dado, essa fé, porque você sabe que ela tem lugar seguro, sabe de quem veio. Ele está falando da avó, está falando da mãe e dele próprio, né? Paulo, que foi o mestre de Timóteo, que desde a infância sabes as sagradas letras. Então, olha, essa é a primeira expressão aqui, o primeiro designativo, o primeiro qualitativo que o apóstolo Paulo dá à Escritura. Ele chama de sagradas letras. Essa é a primeira qualidade, sagrada letra. Pois ele diz que pode tornar-te salvo para a salvação, é o segundo aspecto, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada, é o terceiro aspecto. Útil é o quarto. E a finalidade dela está no verso 17, a fim de que, eu vou retomar isso à medida que nós vamos abordando. Então, em primeiro lugar, a primeira grande verdade sobre a Escritura é que as Escrituras são as sagradas letras. Isso é um ponto a ser resgatado hoje, porque existe, como sempre houve, desde o tempo do Iluminismo, aliás, até mesmo antes disso, mas isso se acentuou a partir do Iluminismo, um grande esforço em muitos estudiosos de desvincular a palavra de Deus da Bíblia em si mesma. Então a ideia é, temos que separar uma coisa é a Bíblia, um livro humano que pode ter falhas, pode ter defeitos, pode ter erros. Outra coisa é a palavra de Deus, uma coisa meio abstrata, uma coisa meio não identificável, mas de alguma maneira essas duas coisas estão juntas, né? A Bíblia e a palavra de Deus de alguma maneira não estão. É isso que se pregou ao longo de muitos séculos. Tem pregador hoje aí, famoso e tudo mais, falando algo desse tipo. Não, nós temos que separar a palavra de Deus da palavra de Paulo. Temos que separar a palavra de Deus, né? A chave hermenêutica da Bíblia é Jesus Cristo. Então nós temos que aprender a separar a palavra de Deus da Bíblia, do texto, do papel e etc. Isso não é nada novo, tá? Se você ouve isso hoje, você tinha que ler vários estudiosos do século XVIII e principalmente XIX, e você veria que aqueles defensores do chamado velho liberalismo teológico, quem já estudou alguma coisa em instituto bíblico ou seminário já ouviu falar sobre isso, todo o movimento de teólogos do final do século XVIII e início do século XIX, que diziam, temos que desvincular a palavra de Deus da Bíblia, porque a Bíblia é um livro humano. Eles diziam, ela é simplesmente o registro das experiências religiosas de um antigo povo semítico. O que é a palavra? O que é a Bíblia? É o registro das experiências religiosas, daquilo que eles achavam que era Deus, que eles criam que era Deus, ou acreditavam que eram as experiências que Deus deu a eles. Isso, definição de teólogos, tá? Isso aqui não é definição de incrédulos, apesar que eles também eram meio incrédulos, porém, no caso aqui, se diziam teólogos. Por isso, uma das definições que às vezes se deu, era que a Bíblia poderia no máximo conter a palavra de Deus, não que ela fosse. Eles não diziam, a Bíblia é a palavra de Deus, não, ela contém. Por que ela contém? Porque algumas partes dela nós podemos, diziam esses grandes teólogos do passado,
podemos dizer que é palavra de Deus, mas algumas coisas não. O que é que eles não aceitavam que pudesse ser palavra de Deus? Principalmente as menções aos eventos sobrenaturais. Porque esses homens eram homens da ciência, eram homens modernos. Eles diziam: ora, nós não somos aquele povo atrasado do passado que cria em anjo, em demônio, que causa doenças. Nós somos pessoas iluminadas, então nós não criamos essas coisas. E então nós temos que saber separar da Bíblia o que é verdade do que é mito. Portanto, tudo que é mito, tudo que é sobrenatural é mito. Vamos fazer um trabalho de corte e recorte na Bíblia. Vamos tirar aquilo que nós não podemos aceitar. Nossas mentes modernas, iluminadas, não podem aceitar essas coisas. Vamos tirar e manter o que nos agrada, o que nós podemos aceitar. O que eles podiam aceitar nas suas mentes iluministas? Ame o seu próximo, ajude o pobre, faça boas coisas para os outros. Isso é palavra de Deus. Está lendo lá, Jesus ressuscitou Lázaro. Não, isso aqui é mito. Jesus dizendo: ama o seu próximo como a si mesmo. Isso é palavra de Deus. Qual é o critério? Eu sou o critério. É o que eu aceito. É o que se encaixa com a minha mentalidade. Então, é o homem sendo juiz da Bíblia, sendo juiz da Escritura. Depois teve um outro grupo, já no início do século XX, que reagiu a isso. Eles se diziam neo-ortodoxos. Nós vamos voltar à ortodoxia. Nós não queremos ser liberais. Nós não achamos que tem que ficar fazendo corte e recorte na Bíblia. Aí você perguntava para um desses novos teólogos: então vocês acreditam que os mitos aconteceram de fato? Aí eles diziam: isso não importa. Essa não é a pergunta certa, essa pergunta não tem sentido nenhum. Você não precisa fazer essa pergunta para mim, isso não importa. O que importa é que está aí o registro, e ele tem que falar ao coração do homem moderno. Então vamos reinterpretar o mito, para que esse mito continue falando ao homem moderno, mas a gente não precisa aceitar a historicidade desse mito. Então eu perguntava para um desses caras: escuta, Lázaro ressuscitou mesmo? Cristo ressuscitou Lázaro fisicamente? Ele diria: isso não importa. Isso não pode ser nem comprovado, nem descomprovado. Então, isso não é assunto de investigação. O que importa é que, olha que mensagem belíssima que tem nessa história da ressurreição de Lázaro. Mostra que é possível vencer todas as dificuldades, mostra que não há impossíveis, mostra que nós temos tantas, que não há limites. E as pessoas falam: isso fala ao meu coração. É a velha história de: vamos fazer um estudo bíblico e todo mundo vai abrir o seu texto, e aí você lê a passagem, e aí o dirigente pergunta: o que esse texto significa para você? Blá, 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 blá. Muito bem. E para você? Tudo o contrário do outro. Blá, 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 blá. Ambos, muito bom também. E para você? Ninguém quer saber o que significava para o autor. Ninguém está interessado. Morreu o autor, né? Aliás, é isso que se fala, né? O autor morreu. Ele não tem mais que opinar. Agora o texto é meu, eu faço o que eu quero. Isso é nova hermenêutica, isso é o que se prega em muitos lugares, principalmente lá no mundo secular. O autor está morto. O que importa é o receptor, é quem está recebendo essa história, é ele quem dá sentido à história. Bom, isso não é totalmente falso, porque a gente não tem como se livrar dos pressupostos que nós temos. Nós levamos ele para o texto bíblico. Temos que ser honestos para saber admitir isso. Mas uma coisa é você admitir que os seus pressupostos estão presentes e você não consegue se livrar deles, mas precisa dialogar com eles e ser honesto com eles. A outra coisa é dizer que é você quem dá sentido ao texto, que é o receptor, que é o leitor que dá sentido ao texto. Tudo isso mostra que o critério de interpretação é o homem, o próprio homem. Mas também existe a versão mais atual, mais evangélica, né? É o famoso, não estude muito a Bíblia não, porque a letra mata, né? A letra mata. Então, se estudar a palavra, quando eu cresci,
Eu ouvi assim, que quem estudava a Bíblia ficava louco. Você nunca viu isso? Quem estudava muito a Bíblia ficava louco, né? Eu acho que eu fiquei doidão, então, nesse sentido, né? E não deixa de ser verdade, porque a Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Mas não tenho carregado melancia embaixo do braço por aí, conversado com ela, né? Que eu me lembre, pelo menos. Se alguém tirar uma foto aí a gente conversa. O que todas essas posturas têm em comum? Tendem a desconsiderar a instrumentalidade da palavra. Ela veio através de letra, ela veio através de registro. O que Paulo está dizendo é isso: a letra é sacra, é sagrada, as sagradas letras. O termo é literalmente esse, as sagradas letras. Você sabe, você conhece as sagradas letras. Por um lado, ele está apontando para o aspecto instrumental desta palavra, o aspecto bem material dela. Ou seja, são os pergaminhos do Antigo Testamento e agora também os do Novo Testamento, que Timóteo podia manusear, que Paulo dizia para ele: traga-me os pergaminhos, Timóteo. É claro que Paulo não estava pensando em tinta ou papel, ou seja, que o sacro, que o sagrado aqui era a tinta, o papel em si. É óbvio que não é isso, mas é o significado. Mas é um significado que vem a nós de uma maneira instrumental. E eu não posso desprezar, desconsiderar o instrumento. Uma vez um professor de seminário que queria mostrar que a palavra de Deus era uma coisa e a Bíblia era outra, desses professores modernos do seminário, ele pegou a Bíblia, botou no chão e pisou em cima, na frente dos alunos. Vocês estão vendo? Porque isso aqui é só papel, é só tinta. Isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui é só... Ele queria chocar mesmo os alunos. Mas ele estava pisando nas sagradas letras. Porque nós não podemos dissociar o aspecto instrumental. Ele é importante. Foi um instrumento através do qual Deus trouxe a sua palavra. Eu não posso desprezar o aspecto instrumental. Portanto, é impossível desvincular a palavra de Deus das sagradas letras. E o motivo até é pragmático nesse ponto, porque é o único testemunho que nós temos de Deus. Não há outro testemunho que seja dito dele que ele é inspirado. Sem a Escritura, não sabemos nada sobre Jesus. Então, como assim Jesus é a chave hermenêutica da Escritura? Como se eu pudesse tirar Jesus da Escritura e colocá-lo contra ela. Ora, eu não sei nada de Jesus se não for através da Escritura. Sei, né? Tem umas 3 ou 4 citações, menções, não dos evangelhos históricas, de alguns historiadores romanos, Tácito, Joséfo, uma linha ou duas. Quer fazer teologia sem a Escritura? É a coisa mais fácil que existe. Você tem umas 4 frases para ler e já virou PhD, virou doutor em teologia, se você não quiser estudar a Bíblia, porque sobra pouquíssima coisa. Tão vago que um dos escritores chama Jesus de Crespo. O Cristo, provavelmente ele queria dizer. Eles se reúnem e eles falam com um tal de Crespo, o sujeito que estava fazendo o relato. Uns chegam a pensar, sugerir que os cristãos primitivos eram canibais. Canibais, por quê? Porque eles se reúnem e levantam e dizem: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, e daí comem e bebem. Não, nós não temos informações seguras a respeito de Cristo fora da Escritura. Nós dependemos totalmente das Escrituras para saber quem é Cristo.
Por isso a Escritura é misteriosamente e maravilhosamente divina e humana. Divina e humana. Mas não é que ela seja 50% divina e 50% humana. Nem mesmo que ela seja 90% divina e 10% humana. Ela é como o próprio Cristo, porque Ele é a palavra encarnada e Ele é totalmente Deus. Ele é totalmente homem. A Escritura é parecida nesse sentido. Ela é totalmente divina e ela é totalmente humana. Não tem matemática aqui, não tem calculadora aqui. Mas tem fé. Porque é pela fé que nos é dada, que nos é concedida, que nós podemos entender que na soberania de Deus, em algum ponto misterioso, palavra de Deus, palavra humana se encontram e se tornam uma só. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo diz que as Escrituras são a palavra de Deus e que a função primordial delas é salvar, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui é um ponto necessário, dizer, qual é a razão principal, qual é o assunto central, qual é a grande preocupação da Escritura? A Bíblia fala: conferir ao homem poder para ser salvo. E a nossa tradução, ela é boa, mas conforme você a lê, talvez você possa ficar com uma dubiedade ali, que não é o que se pretende no texto. Quando diz assim, elas podem tornar-te sábio para a salvação, alguém pode ler esse podem como facultativo, ou seja, pode ser que sim, pode ser que não, mas não é isso que Paulo está afirmando. O que ele quer dizer é que elas nos dão poder, que elas nos dão capacitação. Não é que elas são uma possibilidade para lá ou para cá, não, elas são o poder efetivo. Através dela, o crente, o leitor, recebe o poder efetivo, a capacitação efetiva para ter sabedoria para ser salvo pela fé em Cristo Jesus, porque não há verdadeira salvação sem verdadeiro conhecimento. É preciso conhecer. O Evangelho é conteúdo, o Evangelho não é arrepio, o Evangelho não é sensação, não é êxtase, o Evangelho é conhecimento, é o conhecimento de quem é Deus, é o conhecimento de quem nós somos. Quem é Deus? Santo, justo. Quem nós somos? Pecadores, corruptos, depravados. É o conhecimento do que é a graça, de quem é Cristo, do que Ele fez para pagar as nossas dívidas, para perdoar os nossos pecados. Evangelho é conhecimento, mas não é um conhecimento que se aloja na mente e fica por lá. É um conhecimento que inunda a vida da pessoa, de maneira que toda essa vida será transformada para a glória de Deus. Elas podem fazer isso, elas têm o poder de fazer isso. Paulo está dizendo: através delas você será capacitado, elas farão você capaz de conhecer o que é necessário para ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Por isso não tem só fé, só graça, sem antes só a Escritura. Ela vem primeiro. Isso nos traz essa grande verdade da Escritura. Seu objetivo é dar aos homens o poder de conhecer o que é necessário para serem salvos. Isso, por outro lado, tem que nos fazer entender o que ela não faz,
o que não é o objetivo primordial da Bíblia. A Escritura não é um compêndio de geologia, de astronomia, de física ou de qualquer outra ciência anacrônica aqui aos padrões da Escritura. Ela é a revelação divina sobre como os homens podem ser salvos. Por isso que a gente fala que ela é inerrante, mas eu tenho que entender o que isso significa. Significa que ela ensina apenas a verdade sobre todas as coisas que ela ensina, mas ela não tem o compromisso de ensinar toda a verdade sobre todos os assuntos genéricos da existência. Ela ensina toda a verdade sobre salvação, toda. Não há nada a respeito de salvação que você precise buscar fora da Escritura. Não há nada a respeito, e aqui salvação não é apenas aquilo que acontece no ato da conversão, quando você é salvo, mas a ideia de ser salvo, continuar salvo e até o fim sendo salvo. Então é a salvação no pacote completo. Não há nada que você precise para isso, que você tenha que buscar fora da Escritura. Por isso, quando se fala que a Bíblia é inerrante, se quer dizer que em tudo que ela ensina, seja religioso, moral, social ou físico, ela não tem erros. Mas vamos delimitar isso então. Não significa que ela fale tudo sobre essas outras coisas. Por quê? Porque senão 66 livros não davam. Senão nós teríamos que ter uma Bíblia muito maior. Mas quer saber? Essa outra Deus já escreveu. Não com tinta, não com papel, mas naquilo que diz o Salmo 19: os céus proclamam, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há palavra, não há discurso, não há som para ser escrito, mas a voz está lá e em toda a terra se faz ouvir. Ou seja, as outras verdades de Deus, Ele as revelou, Ele as escreveu, mas do livro da criação, evidentemente que do mesmo modo que o livro da redenção pode ser mal interpretado, e é na maioria dos casos mal interpretado, o livro da criação também é pessimamente interpretado pelos seus teólogos. Os seus teólogos são os intérpretes da natureza, são muitas vezes chamados de cientistas, mas eles são teólogos, e alguns são bons, e a maioria não sabe nada. Mas é um modo de vida, é como se ganha o pão. Mas esse não é um assunto que nós podemos tratar agora. A inspiração da Bíblia não exige que ela use linguagem científica em suas afirmações. Isso seria anacrônico, né? A linguagem da Bíblia é a linguagem do homem comum. Alcança, portanto, o simples, mas alcança também o erudito. A Escritura não tem erros, mas nós podemos dizer que seu ensino sobre os outros assuntos, que não são salvação, é um ensino informal, fenomenológico e resumido. Eu vou qualificar essas três expressões. É informal porque não segue um padrão formal científico, que de fato, mais uma vez, seria anacrônico. A metodologia científica é moderna. Tentar enquadrar a Bíblia, um livro de 2.000 anos, 3.000 anos, dentro de categorias da ciência moderna, é uma violência ao texto bíblico. Ele tem que ser respeitado como ele é. Daí também tentar fazer encaixes
ou harmonizações forçadas entre o texto bíblico como ele é e o discurso moderno da ciência, não me parece a melhor forma de defender a Escritura, de defender a autoridade da Escritura, mas me parece um modo de ceder ao método moderno como se fosse superior, e então tentar enquadrar a Escritura a isso. Não, a revelação sobre as demais coisas é uma revelação informal, verdadeira, mas informal. O segundo termo que eu uso é fenomenológico. A expressão quer dizer como os fenômenos aparecem, como o olho humano vê, como o olho humano percebe as coisas, como o ser humano normal percebe as coisas. Descreve os elementos a partir do olho do observador, levando em conta a capacidade de descrição tanto da pessoa que redigiu o texto, quanto do que recebeu a revelação. Calvino falava sobre isso quando ele falava sobre a acomodação. Ele dizia que Deus é uma grande babá celeste. Já ouviu falar sobre isso? Calvino chamava Deus de babá. Entenda o que significa. Ele dizia: é porque se Deus quisesse falar conosco na sua linguagem, nós não entenderíamos nada. Então, para falar com a gente, ele se digna, ele se rebaixa, ele se esvazia e fala conosco, como a babá fala com o seu bebê. Porque se a babá pegar o seu bebezinho de 1 ano, de 9 meses, e começar a falar com ele sobre assuntos relativos à bolsa de valores, ou por que o dólar está tão alto, ou assuntos do gênero, ela vai falar, e não vai falar, porque ele não tem capacidade para compreender isso. Acontece que a distância que há entre o bebê e a babá é grande, mas é insignificante perto da distância que há entre seres humanos pecadores como nós, de mentes corruptas e decaídas, afetadas pelo pecado e pela queda, de um Deus santo, eterno, soberano, infinito e perfeito. A distância é muito maior, mas ainda assim ele fala conosco. Como? Falando gugu dadá. E gugu dadá é o que está registrado na Escritura. É a verdade, mas é a verdade acomodada às nossas limitações. E finalmente, é resumido. E o exemplo clássico é Gênesis. Em tempos tão ferrenhos, de disputa da ciência com a religião, com a fé, com a teologia, tanta gente tentando fazer uns casamentos espúrios. Isso não é casamento, isso é adultério, que se faz muitas vezes entre ciência e fé. Não acho que eu tenha solução para esses dilemas, não acho. Mas penso que uma simples olhadinha em Gênesis já dá para ter uma noção do que é que Gênesis quer ensinar. Nós temos 11 capítulos do início do Gênesis para contar uma história gigantesca, e 39 para relatar a história soteriológica, porque soteros é salvação. Então a história da salvação de uma família em 4 gerações: Abraão, Isaac, Jacó, Judá e José, irmão de Judá. 39 capítulos em Gênesis para contar esta história, e 11 para tudo o resto, desde no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é a preocupação da Bíblia? Explicar como é que a terra foi criada nos mínimos detalhes, quantos anos ela tem, como é que funciona biologia, geologia, astronomia, oceanografia, ou dizer como é que pecadores são chamados e podem ser salvos? Aí está a grande distinção. Em terceiro lugar, as Escrituras são inspiradas por Deus. Paulo disse literalmente que sabe as Sagradas Letras, que pode tornar-te salvo para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus.
Só que inspirar, você sabe, é puxar o ar para dentro, né? Assim, isso é inspirar. Na verdade, Deus não puxou a Escritura para dentro, Ele soprou ela para fora. Então, não é que ela é inspirada nesse sentido, mas ela é soprada por Deus, divinamente soprada. Inspirado foram os autores, porque eles absorveram a palavra de Deus, passou por eles e foi por pena, papel e tinta para o texto. Nesse processo de soprar a Escritura, Deus fez com ela toda. E é por isso que eu detesto caixinha de promessa. Não só porque só tem promessa, eu gosto de promessas, mas a Bíblia não tem só promessas. Não é só uma parte da Bíblia que é inspirada, mas a Bíblia toda, inclusive aquelas partes que dizem que eu tenho que me arrepender e mudar de vida. Toda a Escritura é inspirada. Aqui eu vou passar voando por isso, porque eu não tenho tempo de falar. A gente faz uma distinção, né, teológica entre revelação e inspiração. São duas coisas muito parecidas e que tem uma interface entre elas. Mas geralmente é dito que Deus, num dado momento da história, Ele se revelou para alguém, seja por uma aparição dele direta, a gente chama isso de teofania em teologia, uma manifestação de Deus, por uma profecia, que já é uma forma mais indireta dele falar, através de um sonho, de uma visão, ou finalmente na pessoa do Filho, quando ele traz a revelação plena e perfeita. Ninguém fala mais ou melhor a respeito de Deus do que o Filho, né? Hebreus 1:1, né? Havendo Deus outrora falado de muitas formas, muitas maneiras dos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O ápice da revelação é a pessoa de Jesus. Bom, o que temos depois disso? O registro da revelação. Isso a gente chama de inspiração. Deus usou homens falhos, limitados, alguns com certas qualidades, outros com outras qualidades. Usou esses homens para que eles registrassem fielmente a sua palavra. Não foi um ditado. Inspiração não é mecânica. Deus não disse: Isaías, senta aí a nota. Pois não, Deus. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eis que. Peraí, Deus, repita, por favor. Não entendi a última palavra. Não foi um ditado. A Escritura, Deus também não abriu a janelinha e disse: pessoal, segura a Bíblia aí. Bum, jogou, pronto. Não foi dessa maneira. Não é ditado, não é mecânica. Mas também não é uma coisa meramente mental, uma influência. A pessoa teve lá um transe e de repente já teve uma elevação espiritual e atingiu mistérios, e ela, agora eu vou escrever isso daí. Aí, poxa, não consigo me lembrar direito, o que foi que eu vi mesmo? Acho que foi isso. Aí ela se engana, comete erros, falha. Essa é a inspiração do velho liberal. Falta quanto aí? 10 minutos ou 1? 10. Que susto, achei que era 1 só. Se está 10 dá para terminar. Então, é que de longe assim eu não enxergo. Desculpe. Mas 10 minutos dá para terminar. Então observe, não foi meramente, né, uma inspiração mental, mas também não foi um ditado. Os teólogos chamam isso de inspiração orgânica ou dinâmica, porque Deus usou organismos, pessoas vivas com recursos, como capacidade de pesquisa, raciocínio, arte, musicalidade, né? Davi, Asaf. E por isso que cada texto tem peculiaridades do autor. Olha a poesia de Isaías, coisa extraordinária. Olha a simplicidade, a ideia de direto ao ponto, como Amós. Olha a lógica circular, retórica de Paulo, e circular, mas não tão retórica, no outro sentido de João, e simples e direta de Tiago.
Ele usou as capacidades deles. Por isso que não é ditado. Se fosse ditado, não tinha essas coisas. Mas tem tudo isso. E nada disso elimina a palavra de Deus, porque ela passou, né? Ilustração conhecida, já vem de séculos. Quem usou primeiro foi Calvino. Eu sei que o Warfield usava também a ideia de os vidros, os vitrais da igreja são coloridos. O sol bate neles, passa por eles. A luz do sol fica vermelha, fica azul, fica amarela. Espera aí, é isso mesmo? Então são 4 sóis diferentes? Não, é apenas um sol, mas assumiu as tonalidades do vidro. Cada autor é uma cor nesse sentido, mas é só uma palavra de Deus que passou por esses instrumentos humanos, pegou a cor deles, a tonalidade deles, a capacidade retórica, a capacidade poética, pegou o que eles tinham. Lucas diz que faz uma pesquisa histórica acurada dos fatos que se deram entre nós, excelentíssimo Teófilo. Aí está a capacidade de um historiador usada. A Escritura é inspirada de forma orgânica. Ela é a palavra de Deus. Ela não se torna, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E se você não consegue admitir isso, deixa eu dizer, não é que lhe falta conhecimento, não é que lhe falta talvez capacidade, lhe falta algo muito mais importante do que isso: fé. Falta o começo de tudo na história de Timóteo. O que Timóteo tinha? A fé que lhe foi dada. Se não tem isso, vai inventar alguma teoria aí para tentar fazer com que a Bíblia não diga o que eu não quero que ela diga. Porque a minha luta, em última instância, é porque eu não quero me submeter à verdade dela. Então, eu vou inventar alguma teoria para me livrar disso e para poder continuar vivendo do meu modo, da minha maneira, porque falta fé. Houve muitos fatores aí que contribuíram para o registro. A pesquisa de Lucas, tradição oral, histórias que passaram de pais para filho, tradição escrita, tantos livros citados na Bíblia. Livro das Guerras do Senhor, Números 21:14, cadê esse livro? Ninguém sabe. Livro dos justos, Josué 10:13. Livro das Crônicas, Samuel o vidente, Natão o vidente, Gade o vidente. Cadê esses livros? Sumiram, ninguém sabe, mas foram úteis de alguma maneira. Tradição escrita, foram usados, mas eles não são definitivos. A inspiração é que garante a infalibilidade do produto final, que é a Escritura. Há muitas evidências de inspiração, também não posso falar muito sobre isso aqui, mas são internas principalmente. A Bíblia assume para si, ela reivindica para si inspiração. O Novo Testamento fala que o Antigo é palavra de Deus. Jesus deu testemunho de que a Escritura do Antigo Testamento era a palavra de Deus. Citou personagens como históricos, enquanto muitos querem dizer que eles são mitos. Adão não existiu. Bom, então, Noé não existiu. Então, Jesus mentiu, porque ele citou essas pessoas. Abraão citou. Os escritores do Novo Testamento demonstram ter consciência da inspiração uns dos outros. Pedro diz que as cartas de Paulo são escritura, iguais às do Antigo Testamento. Não dá para escolher partes da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas é questão de fé. É o testemunho interno do Espírito Santo que pode nos garantir da veracidade da Bíblia. Volto ao primeiro ponto do início, e cito Calvino aqui, Calvino diz o seguinte: se queremos, pois, velar pelas consciências, a fim de que não sejam de contínuo levadas de cá para lá, carregadas de dúvidas, e que não vacilem, nem se estanquem, e se detenham em qualquer escrúpulo, é necessário que essa persuasão, do que ele está falando, se eu tenho certeza que a Bíblia é a palavra de Deus,
É necessário que essa persuasão proceda de mais acima do que de razões, juízos ou conjecturas humanas, a saber, do testemunho secreto do Espírito Santo, que é a grande contribuição de Calvino para a doutrina do Espírito Santo. Ele diz: é Ele o responsável por me convencer que a Escritura é a palavra de Deus. Se Ele não me convencer, os argumentos humanos não me convencerão, por melhores, por mais eloquentes, por mais que existam, ele pode dizer inclusive, por mais que eles existam argumentos bons de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles não são convincentes, porque eu preciso ter uma certeza do alto. Ele diz: olha só, é verdade que se eu quisesse tratar desta matéria com argumentos e provas, sobre o que? Se a Bíblia é confiável ou não, poderia aduzir muitas coisas, as quais facilmente provariam que se há um Deus no céu, esse Deus é o autor da lei, dos profetas e do Evangelho. O fato, porém, é que Calvino entendia que esse não era o caminho de argumentação. Contudo, vão fora do caminho e pervertem a ordem os que pretendem e se esforçam em manter a autoridade e crédito da Escritura com argumentos e disputas. Aí você abre o Facebook e vê o que lá? Argumentos e disputas. E o pessoal dizendo: eu sou calvinista. E Calvino diz: me inclua fora dessa. Isso não é ser calvinista. Isso não é ser reformado. Não é assim que nós vamos convencer os outros da verdade, com disputas. Mas é confiando que o Espírito convence. A razão é simples, mesmo que houvéssemos defendido a palavra de Deus das detrações e murmurações dos ímpios, isso não quer dizer que por isso logramos imprimir no coração dos homens uma certeza tal qual exige a piedade. Não conseguiríamos produzir no coração dos homens a verdadeira certeza, com argumentos, com disputas, com brigas, com provas racionais. A nossa função é expor as Escrituras, confiando que o Deus que as inspirou convencerá ou não, conforme o seu querer, os ouvintes. Em quarto lugar, agora bem rápido, as Escrituras são úteis, Paulo diz, e fala que elas são úteis para 4 coisas: ensinar, repreender, corrigir e educar. 4 expressões riquíssimas, dá para escrever um livro para cada uma delas. Ensinar, Paulo falou sobre o ensino, é conteúdo, conteúdo formal, profundo. Não é essa letra que mata. A que mata é a letra da velha aliança, que mata o pecador que não se refugia em Cristo pela graça. Não é a letra da palavra, essa é sagrada, essa da vida. Tem ensino, mas também tem repreensão, e aqui a ideia é confronto, teste, controle de qualidade. A ideia é que a Escritura é o controle de qualidade da igreja. Ela origina a igreja, ela reforma a igreja. Ela está continuamente fazendo a igreja passar por um controle de qualidade. E quando ela identifica o erro, ela corrige, ela coloca no lugar certo. Aqui, aquela ideia de ortodoxia, está por trás, inclusive, dessa palavra grega. Ele diz: restaurar o estado correto, colocar na forma reta outra vez. Ficou torto, tem que pôr na forma reta. A Escritura corrige, ela é ortopédica, se você quiser. Ela consegue colocar você na posição que você deve estar. Mas ela faz isso também de forma mais paulatina, porque aqui parece ser uma forma mais pronta, pontual, mas ela também educa na justiça. E a expressão de Paulo aqui é a educação de criança. E a educação de criança nos dias de Paulo envolvia disciplina, vara, correção. A Escritura tem utilidade mais do que qualquer outro instrumento
para a nossa correção. Então chegamos ao último ponto: elas são suficientes. A suficiência das Escrituras é uma das doutrinas reformadas. Não precisamos de outra coisa, só a Escritura, suficiente. Ela é suficiente para nos ensinar, Paulo diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se tudo que eu e você precisamos para sermos, olha os termos que ele usa, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, nós encontramos na Escritura, por que buscar alguma coisa fora dela? Por que em outro lugar? Por que então esperar de homens, de palavras de homens, de revelações que homens dizem ter? É evidente que nós não temos que desprezar palavras de pessoas sábias. Evidente que nós não temos que desprezar os ombros dos gigantes, como foi dito. Claro que não. Não estaríamos aqui sem essas coisas. Mas só são gigantes porque foram bíblicos. Ou do contrário, são anões. São baratas. Não dá para subir em cima de uma barata. Mas você até sobe. Mas volta à mesma altura em seguida. Só são gigantes porque disseram não a toda e qualquer revelação fora da Escritura. Por que precisamos de novas revelações? Por que as pessoas têm que ter um sonho de como que é o inferno? Eu sempre admiro sobre isso, né? A divina revelação do inferno. Alguém tem que ir lá e contar como foi, aí conta, é assim, ó, tem fogo, ó, não sei o que lá. Eu sempre falo, mas por que tanta vontade de conhecer o inferno? Calma, um dia você vai. Só ter paciência, entendeu? Espera. Se tem vontade de conhecer, eu não tenho nenhuma vontade de conhecer. Agora, se o cara tem tanta vontade assim de ter uma revelação lá para saber como é que é o inferno, só esperar. Irmãos, houve um tempo em que Deus dava revelações diariamente novas. A Escritura não estava pronta ainda, não estava completa. Era o modo como Ele se revelava. Mas o cânon fechou. A palavra autoritativa acabou. Ela tem que nos bastar. A fé nos faz isso. Uma vez que a Escritura se completou e nada se acrescentará, então que tipo de revelação seria possível hoje? O máximo que eu posso dizer é que Deus nos ilumina, aplica a sua palavra. Muitos confundem e acham que isso é revelação, então é uma questão só terminológica, mas às vezes não é isso que se pretende. Sim, Deus fala aos nossos corações, mas isso não é uma nova revelação. Ele fala com base no que Ele já disse, já revelou, porque ninguém fala mais ou melhor a respeito de Deus do que Cristo, e Cristo já veio, nada mais depois dele, e Ele está na Escritura para nós, podemos levar a qualquer lugar. Ele não nos traz uma nova revelação, mas Ele esclarece para nós a revelação divina e aplica à nossa vida. Isso é iluminação do Espírito, eu creio nela. Creio que Deus faz isso o tempo todo conosco, em todos os lugares, se nós estivermos dispostos a ouvir a voz dEle falando na Escritura. Conclusão, sequência do texto. Então prega, Timóteo. Agora você sabe o que é verdade, você sabe de onde ela veio, você sabe como ela surgiu, você sabe qual é a confiança dela, você sabe para que ela serve, você sabe que você não precisa de nada mais além dela. Então prega essa palavra. Ser reformado é ter todas as verdades e então colocá-las em prática, porque do contrário não vale nada. Prega a palavra, insta,
quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo que os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, sentindo coceira nos ouvidos, e recusando-se a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, aguenta firme na palavra. Vamos orar? Suplicamos, ó Deus, a tua misericórdia, porque somos imperfeitos. Há tantas falhas em nossa vida, ó Deus. Só a tua graça pode, de fato, habilitar-nos para essa tarefa sublime e maravilhosa de sermos proclamadores da tua palavra. Nos dá, portanto, uma compreensão maior da tua palavra, um apego, um apreço maior por ela, e que a transformação que começa em nossos corações se expanda para nossas ações, até alcançar o nosso próximo. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.